Boa tarde a todos. Como é bom estar com vocês novamente, queridos amigos. Obrigado pelo carinho da presença de todos que vem somar a essa corrente de amor, essa corrente de aprendizado. E nós, então, assim, conectados mais uma vez com as fontes divinas, para nos dar a força para buscarmos sempre o caminho da paz, do amor e do aprendizado, da fé e da esperança. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos os grupos que estão juntos conosco nesse trabalho, a todos aqueles que estão nos ouvindo em qualquer canto do mundo, porque hoje não existe mais fronteiras, né? Então, o nosso carinho, o nosso amor a todos vocês. Lembramos mais uma vez, então, que quem desejar colocar água para fluidificada, fique à vontade. E vamos, então, assim, com muita alegria, mais uma vez, nessa sexta-feira, a serenar o nosso coração, a nossa mente, para podermos, então, iniciar os trabalhos. Vamos, então, nos preparar para a oração. Senhor da vida, que maravilha poder estar aqui neste momento, trazendo em nossos corações a alegria da gratidão. Agradecendo pela vida, pela oportunidade da reencarnação, do aprendizado através das inúmeras experiências que a vida nos oferece. Que continuemos sempre com fé, esperança, bom ânimo, renovando todos os dias o entusiasmo pela vida, para continuarmos então fortes, determinados, para conseguirmos realizar os nossos propósitos a que nos propomos, praticando o amor e a caridade de acordo com as nossas possibilidades. Obrigado, Jesus, por nos proporcionar mais esses momentos de muita luz. Obrigado a Francisco de Assis, nosso mentor, e a sua equipe que nos ampara sempre, que nos assiste, que nos intui, que nos direciona para que nós façamos o melhor que podemos fazer. Que Jesus possa nos abençoar em mais essa tarde tão agradável, de muita paz e muita luz. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós temos a grata satisfação, a alegria de receber aqui conosco o nosso amigo Wagner Paixão, que veio nos trazer então a palestra que tem por título Espiritismo como Instrumento da Educação Espiritual. Muito obrigado ao Wagner pela sua presença e nós passamos então a palavra ao Wagner. Fique à vontade, Wagner, por favor. Nós agradecemos ao Francisco de Assis que nos acolhe, à organização do evento pelo BUS. Nós queremos agradecer às diversas casas espíritas que estão retransmitindo esse nosso momento de entendimento doutrinário evangélico à luz da doutrina dos espíritos. Casas que estão tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E todos aqueles que estão participando conosco através do Facebook da instituição citada, para que Deus nos abençoe, que possa abundantemente trazer esse espírito da fraternidade, né? Nós agradecemos aí a Elza Rossi, que está se manifestando com muito carinho. É uma alegria voltar a Londres, uma alegria voltar a Londres depois de 4, 5 anos e poder estar com vocês, compartilhando as riquezas da doutrina dos espíritos. Nosso tema de hoje é um tema fascinante, porque nós observamos que, em termos sociais, a humanidade ela vai aprendendo e avançando nos territórios intelecto-morais. Desde a primitividade até os nossos dias, raiando para o período da regeneração que já nos acena, nós temos colhido muitas experiências no corpo. Mas a providência divina, que de tempos em tempos estabelece uma espécie de codificação dos esforços, das lutas morais, do entendimento intelectual das criaturas, seja essa revelação em aspecto de ciência, de filosofia ou de moralidade
raiando pela religião, nós vamos perceber que Jesus, antevendo um processo de grande conquista humana, prometeu pedir ao Pai enviar-nos o Consolador, que ficaria eternamente convosco, dentro de uma conotação muito especial, porque não seria mais um ser humano com o qual privaríamos durante anos, e esse ser, pelo processo da desencarnação, partiria deixando-nos saudosos. Seria um processo diferente, porque ele viria para ficar conosco e nos orientar, lembrando tudo que Jesus trazia para nós no seu tempo, deixando-nos um grande legado e esclarecendo-nos sobre todas as questões pertinentes à nossa terra e ao mundo sideral. Então nós percebemos que essa promessa se cumpre e ela vem cumprir-se dentro de uma determinação ou de um imperativo trabalhado por Jesus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por mais o homem se esfalfe e procure se planificar, ele sempre se sentirá aquém da vida que ele estuda, observa e usufrui dentro dos seus limites. O Espírito Emmanuel diz que cada um de nós recolhe do rio de graças da vida aquela cota já desenvolvida pela própria alma. Então tem gente que tem um dedalzinho para colher das graças divinas. Tem gente que tem uma panelinha, tem gente que tem uma caixa d'água. Então a gente vai ver que, segundo a evolução da criatura, ela usufrui desse rio de graças divinas, que é inestancável. Ele representaria a onipotência e a onipresença do Criador, favorecendo-nos no nosso processo de despertamento. Quando o Espiritismo chega no mundo, nós temos uma peculiaridade, que é proclamada por aqueles que são seus arautos, os espíritos superiores. A humanidade caminhou e encontrou um patamar de maturidade intelecto-moral. Aí a gente diz assim, são todos? Não. São grupos distintos. Mas a evolução se processa assim. Grupos mais despertos operam sobre a massa, para que essa massa ganhe qualificação. Isso a gente vai encontrar numa parábola de Jesus, a parábola do servo vigilante, quando Jesus, instruindo sobre a necessidade de se aprontar para o Senhor, vê Pedro perguntar-lhe de chofre, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E quando Jesus volta em resposta, indagando de Pedro, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor colocou sobre os seus servos para dar-lhes a tempo a ração? Então nós, que somos os trabalhadores da última hora, dentro do Espiritismo, nós vamos observar que somos convidados à mordomia. Não a mordomia interpretada pelo mundo, que é aquela de regalar-se com as facilidades, mas a mordomia segundo o Evangelho, o prerrogativa de servir, de multiplicar valores, de debulhar aquilo que a gente já consegue perceber, amealhar, compreender, sentir, para aqueles que ainda remanescem acanhados e que precisam muitas vezes do abecedário, das equações mais simples, lembrando Paulo de Tarso quando disse assim, com leite vos criei, porque o manjar vocês ainda não suportam. Ele vivia dos manjares espirituais, mas ele dava leite para aqueles que ele formava gradativamente para a seara do Cristo. O Espiritismo é um grande desafio para a humanidade, porque o Espiritismo é uma síntese dos processos evolutivos pertinentes ao nosso orbe. O Espiritismo sintetiza em essência e lucidez, em lógica impecável, todas as filosofias do Oriente, todas as prerrogativas inteligentes e sábias do Ocidente, todas as expressões morais guardadas
por tantos corações nos seus processos de vivência aqui no corpo, ou com o corpo aqui na Terra. O Espiritismo interessa a todas as religiões, porque ele não é uma religião formalizada. A religião espírita é a prática da caridade, segundo o codificador. Ela não tem nenhuma manifestação externa. A caridade espírita é a transformação da alma diante da verdade cósmica. E por isso o Espiritismo vem dinamizar os processos de engrandecimento das pessoas, dos seres, diante da eternidade da vida. Nós todos, diante do Espiritismo, vamos estudar Deus, Espírito e Matéria. Estudando Deus nas suas prerrogativas, não na sua essencialidade, porque nós não temos instrumentos íntimos para tanto. Nos mundos felizes, nós conseguiremos, sim, nós conseguiremos adentrar a intimidade do Criador, que é incriado, e nós fomos criados. Aí é o diferencial. O Criador não tem começo e não tem fim. Nós temos começo, não temos fim. Há uma diferenciação nesse processo. Então é preciso que a gente compreenda que o Espiritismo veio nos ajudar a compreender Deus, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Nós começamos pela fonte dadivosa. E vamos compreender os atributos do Criador, para depois entrarmos na criação, do excelso Criador. A criação é o espírito e a matéria. O espírito, que somos todos nós. O espírito dentro de uma escala, que seria o princípio inteligente e o ser inteligente. Vocês vão perdoar que os cachorros da vizinhança não estão dando trégua. Então, nós vamos ver que o princípio inteligente é a questão 23 de O Livro dos Espíritos, né? O princípio inteligente do universo. E depois nós vamos ter a questão 76, os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material. A questão 76 trata dos espíritos, seres inteligentes que pensam e sentem. Enquanto a questão 23 trata do princípio inteligente, que pode estar na condição, por exemplo, de uma semente. O princípio inteligente é uma semente do espírito, que vai muitas vezes... Aí a Elsa está falando que o que eu estou falando está na Kardec, na Revista Espírita 1862. Nós vamos observar que esse princípio inteligente, ele está no mineral, nas plantas, nos animais. Enquanto ser inteligente, nós somos dos homens para o infinito. Allan Kardec, no prefácio de O Livro dos Espíritos, explica que até os espíritos revelarem a cadência do átomo ao arcanjo, nós tínhamos um lapso de compreensão ou de entendimento entre o homem e Deus. O Espiritismo locupletou essa lacuna, inteligentemente. E nós vamos observar que, graças a isso, nós podemos estudar a dinâmica evolutiva. Porque os espíritos passam por todas as escalas e vão atingir a plenitude em Deus. Quando nós começamos a compreender isso, nós temos as chaves inteligentes que nos ajudam a entender a existência física como uma instância de trabalho, como uma instância de fixação de valores. Já se foi dito na codificação que os espíritos podem aperfeiçoar na vida espiritual, mas eles precisam fixar os valores aqui na Terra, no mundo material. Então é preciso que a gente compreenda essa dinâmica. O Espiritismo trouxe para os homens, no período de culminância do processo de expiação e prova, as respostas necessárias para que esses próprios homens e mulheres da Terra não tivessem mais a agonia daqueles que não sabem o que aconteceu, ou o que iria acontecer depois da morte, ou para onde foi um ser amado. Por que que alguns têm o infortúnio da miséria e outros da riqueza, ou a feiura ou a beleza, ou a cor de pele de um jeito, ou a cor de pele de outro, ou situações traumáticas de enfermidade, muitas vezes inexplicáveis numa mesma vida, ou a punição, às vezes injusta,
acontecendo sobre alguém que tem uma vida reta, sendo que isso é uma justiça, como que a doutrina espírita tem um papel extraordinário diante dos novos tempos. Esses tempos de reflexão, esses tempos de manifestação da inteligência para além dos raciocínios ordinários do mundo. Quando nós aprofundamos a codificação espírita, nós estamos aprofundando a ciência mais alta e mais completa que o mundo terreno já recebeu. Mesmo quando consideramos os filósofos da retaguarda, os iluministas próximos de nós, quando consideramos a tecnologia esquadrinhando a matéria de uma forma como nunca foi feito, quando percebemos a interpretação religiosa de todas as religiões e de todos os religiosos do planeta, a doutrina é superior em inteligência, em lógica, em justiça, em amor a todas as expressões filosóficas, científicas e religiosas existentes no mundo. Porque ela é, na verdade, a seiva que interessa a tudo isso. É o período da síntese que nós vivemos. E quando estudamos a obra da codificação desdobrada em outras obras de real valor, como as de Chico Xavier, como as de Ivone Pereira, como a de outros expoentes que ainda estão encarnados e que realmente são reconhecidos como arautos da revelação espírita, genuínos, fiéis a Kardec, a Jesus, nós vamos perceber que esse material é o material de base para um novo tempo, o tempo da regeneração. Então, o Espiritismo instrumentaliza a criatura em diversos sentidos, porque nós temos muitos desafios, não só no campo exterior da vida, porque as provas mais desafiadoras, mais, vamos dizer, dolorosas, são aquelas que passam por dentro do próprio ser. Os conflitos, as culpas, os remorsos, as fobias, os pânicos, tudo aquilo que constitui a nossa estrutura, porque ela está doente. Nós somos egressos de aprendizados muito dolorosos, de marcas muito profundas. Na primitividade, a pancadaria dominava. O processo era pela violência, porque o mundo era inóspito. Então, naturalmente, salve-se quem puder. Por isso, Jesus explica que aprendestes com os antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, porque o processo era, primeiro, de autovalorização. O que surge primeiro é o instinto de conservação. E a gente precisa consolidá-lo para que a força da vida pudesse superar os obstáculos, os desafios naturais, sejam os da natureza, seja aqueles do trato uns com os outros. Então, a primitividade estabeleceu em nós, no nosso psiquismo, a salvaguarda. Daí nascem as estruturas do egoísmo. O egoísmo é natural na primitividade. Mas quando adentramos um novo período, que é a expiação e prova, isso coincide com a chegada dos capelinos, ou seja, espíritos que vieram caídos de um mundo mais evoluído para este que era primitivo e elementar, a fim de se corrigir, porque aqui eles seriam um fermento, como disse Paulo em uma de suas epístolas. Eles tropeçaram para que caíssem? Não, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, que eram os autóctones. O gentio era o povo comum daqui, o nativo, para os incitar, nos incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Então, vocês imaginem esses grandes líderes, esses elementos que se destacaram em 4 grandes sociedades na história da nossa civilização, as castas hindus, a família indo-europeia que fundou a Europa, o povo hebreu e os egípcios. Se esse povo se eleva, leva junto essa massa, porque o processo é assim. Eles vieram na condição de mordomia, ou seja, para servir e ao mesmo tempo se depurar. Dizem os espíritos que somente os egípcios conseguiram voltar, quase que em maioria. Então nós temos remanescendo aqui muitos elementos das outras civilizações que ainda estão lutando com o orgulho e o egoísmo, que foi o grande problema da sua queda, do mundo de capela para a terra, a fim de se reajustarem. E assistimos hoje na Terra uma equiparação, segundo os espíritos, entre os nativos
com esses que caíram e continuam viciados. Então, moral e intelectualmente, eles se equiparam, embora a maior experiência do grupo que veio de capela. Mas em termos de postura e de utilização de recursos, eles se equiparam. E a transição que vivemos é exatamente esse nivelamento entre o nativo e o que veio de fora, de modo a separar bodes das ovelhas, ou seja, aqueles que estão empedernidos daqueles que são passíveis de desenvolver, de evoluir. Então, uns vão para mundos ainda primitivos e outros prosseguem na Terra, recebendo investimentos de espíritos mais graduados, de orientadores que passam a encarnar e que têm prerrogativas para liderar o movimento da regeneração. Essa é a síntese do processo da transição em que vivemos. E o Espiritismo nos ajuda nessa compreensão lúcida e nada mística, entenda-se isso em Espiritismo, porque o misticismo era o guardião das estruturas religiosas de todos os tempos. Porque era a prática externa. O misticismo é prática externa. O Espiritismo trabalha com essencialidade, então ele não precisa de mística. Ele trabalha com a lucidez dos processos conscienciais. Ele combina exatamente com ele inspira, vamos dizer assim, aquelas ciências que hoje, como a psicanálise, a psicologia, trabalham a conscientização do ser, de quem ele é, de como ele deve se portar. São padrões que são desenvolvidos graças a uma cultura que vai sendo estratificada e amadurecida no tempo pelas circunstâncias. Então, nós todos estamos hoje, em termos humanos, compreendendo-nos como seres, como cidadãos do mundo, cidadãos do planeta Terra. Mas a doutrina dos espíritos nos situa numa psicologia profunda, que é do espírito imortal diante da eternidade, dos mundos siderais. Quando o indivíduo, nos seus conflitos internos, que pode ou não lançar mão de terapêuticas das ciências humanas para se reajustar. E lembramos aqui uma coisa que é muito interessante, que é a informação espiritual maturada. As terapias do mundo, das ciências do mundo, nos tiram do inconsciente, da negação, dos conflitos, dos bloqueios, né, dos boicotes, para um plano de consciência. Mas só a espiritualidade profunda nos tira do plano de ajuste ao momento para o infinito. Terapia nenhuma nos leva para o infinito. As terapias nos reajustam como seres humanos. Mas a espiritualidade faz o trabalho de conectar a alma, o espírito, ao infinito da criação. Esse trabalho compete principalmente ao espiritismo, que é uma ciência completa e universal. Ela não tem tendência, ela não tem gueto. A doutrina espírita é universalista. A doutrina espírita nunca fechou nenhum circuito. A doutrina espírita não fecha. Os espíritas vão fechar. Vocês vão ver espírita aí que fecha assunto, que define, veste roupa na pessoa. O espiritismo nunca vestirá uma roupa. O espiritismo apontará o rumo das estrelas. Os instrumentos para se adquirir isso compete à pessoa dentro das prerrogativas dela. Portanto, o Emmanuel diz assim através de Chico Xavier: Deus não dá cópia. Então a gente nunca vai ser igual a outro. Nunca. Não há uma pessoa igual a outra. Não há uma emissão mental igual a outra. Existe analogia. Nós temos afinidades. Seja pelo comportamento, seja pelas escolhas. Mas nós não somos idênticos. Nunca seremos. Os espíritos evoluem por caminhos peculiares. Nunca iguais. Parecidos. Análogos. Mas nunca idênticos. Não existe isso na criação. Então não adianta. O Chico é o Chico, o Divaldo é o Divaldo, o Wagner é o Wagner, a Elza é a Elza, o Gilson é o Gilson, e aí vai. Cada um é um. E cada um tem as suas marcas, o seu modus operandi, o seu modus vivendi. Não existe
A universalidade é quanto aos resultados e às leis. É isso que o Espiritismo mostra para nós. Nós estamos trabalhando com textos que podem ser diferenciados na manifestação, mas essencialmente idênticos. Porque é o amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria resumem todos os processos. Porque o intelecto vira sabedoria. E as emoções se tornam sentimentos sublimes, que é amor. É o que o Espírito Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro é instinto, depois se confunde tudo, aí vem sentimento, e a suprema manifestação do sentimento nobre é o amor. Então é uma escalada evolutiva. Sem a compreensão evolutiva, através das reencarnações, nós não conseguimos nos ajustar. Nós não conseguimos nos pacificar e tirar proveito disso. Então Jesus veio para o mundo e dizem os espíritos, pronunciou a palavra divina, amor. O Espiritismo veio por promessa dele e pronunciou a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Uma é o âmago da vida no Criador, amor. A segunda define a dinâmica evolutiva pelos processos da justiça, dando a cada um segundo as próprias obras. Não se pode dissociar justiça de amor, porque o amor se adquire pela justiça. A justiça é o alicerce dos trabalhos do amor. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de alicerce. Seria a formação psíquica, a formação anímica, né? Seria exatamente esse processo. Obrigado, Florencio. Seria esse processo de formação ideal, não é? Então, assim, nós temos a justiça. O que é a justiça? Ela é externa? Ela pode até se manifestar externamente. Nós não temos leis, mas existem, por exemplo, autores espirituais que dizem que nós criamos leis para burlá-las. Porque o homem se satisfaz em negar aquilo que é ético. Não é isso? Então, é muito importante que a gente entenda que a justiça, no foro íntimo, ela é exatamente aquilo que aponta a criatura, o melhor, chama-se consciência. Obrigado, Natália. Olha, consciência é um processo de autodescoberta. Ele é pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Nós vamos perceber que no mundo nós nos classificamos homens e mulheres, né? Mas nós temos tantos desafios dentro dessa classificação. Hoje, para dizer aqui do Brasil, hoje aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, um Supremo que reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. E legitima a adoção de crianças por essas pessoas do mesmo sexo que se unem permanentemente. Mas o assunto é antigo, porque o codificador explicitou na obra primeira da doutrina, que é o futuro que nos aguarda, o que significa a união permanente de dois seres, não de um homem e uma mulher. É um progresso na marcha da humanidade. Não importa a morfologia, importa a união de dois seres. Isso é impressionante. Quando os espíritos colocam a mulher igual ao homem na obra da codificação, isso abalou um tempo. Porque naquela época, a mulher ainda era considerada inferior ao homem. E existia muita restrição à mulher. A doutrina espírita é tão universalista que ela rompe com os preconceitos. Apesar de todos os problemas de perseguição que ela sofre. Ela não negocia. A doutrina espírita não negocia com o preconceito, com a limitação humana, porque ela explicita o âmago da vida. E a manifestação da vida nessa pluralidade que nós somos. Nós somos plurais. Então, os nossos conflitos são peculiares, porque eles dizem respeito a uma estrutura de desenvolvimento que pede o quê? A compreensão das leis cósmicas. Porque aquilo que o livre-arbítrio permite a cada pessoa usar
como apoio, como álibi, como meio de aprendizagem, é legítimo. No campo Vícios e Virtudes, da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que o princípio de todos os males que assombram a humanidade são genuínos. O princípio do orgulho é fibra. O princípio do egoísmo é zelo. O princípio da vaidade é cuidado. E aí você vai. Só que nós exacerbamos, exageramos necessidades. Há uma necessidade. O Chico Xavier, velhinho, disse assim: a vida pede um pouco de ilusão. Por que vocês acham que o Chico falou isso? Porque se você levar ferro e fogo, você morre de depressão. Mas o Chico falou um pouco de ilusão. Um pouco. Ele não falou muito. Nós não podemos nos iludir. Tem muitos iludidos aí. Muitos iludidos querendo perverter a vida. Isso é estudado na psicanálise. A perversão é uma psicose gravíssima. Precisa de medicação. Não é? Para inibir a pessoa. Porque aí precisa de agente externo para tirar dela, por exemplo, uma potência. Por exemplo, a perversão sexual. Muitas vezes vai precisar de inibir a libido da pessoa, para ela não se tornar um monstro devorador na sociedade. Então a gente nota que a exacerbação é perigosa e ela é danosa para o ser e para a sociedade. Mas neurose todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo é neurótico. Todo mundo tem um cacuete, todo mundo tem uma fuga, todo mundo tem uma negação, todo mundo tem os seus conflitos, tem aquilo que facilmente não confessa. E a gente vai percebendo. O que a doutrina está fazendo? Ela está instrumentalizando. Porque alguém evolui para mim? Eu preciso de um pastor, de um padre, ou de um médium, ou de um expositor, ou de um dirigente bater na minha cabeça? Não. Eu não preciso. Isso é um processo medieval, que foi uma deturpação do cristianismo. Uma aberração que eles chamaram de cristianismo. O que nós precisamos? Educação. E educação se constitui de quê? Repetir o plano da ética, oriundo da moral evangélica, quantas vezes forem necessários. Ou necessárias. É isso aí. Eu dou uma escorregadela, vou abrir lá o caminho, verdade e vida. Eu dou outra escorregadela, abro o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou fazendo? Me reeducando. Então a pessoa diz assim, quanto mais eu oro, parece que mais aperta. Não, não aperta. Quanto mais você ora, mais você se capacita para ver os detalhes dos processos que estão ocultos no seu inconsciente. Então não estou piorando, não? Não, você está fazendo diagnóstico. Isso é caminho de cura. Não fique se batendo. Compreenda-se. Emmanuel escreveu através de Chico. Nós temos que ter paciência conosco. Tem gente que acha que não. O que é rigorismo? Rigorismo é uma pessoa bloqueada. O que essa pessoa aprende? Como é que ela comunga? Nunca. Ela passa em branco a vida. Ela se tornou uma pedra. O rigorista, o puritano se engessam, não evoluem. Sabe como é que a gente evolui? Se dando, interagindo, compreendendo. Porque a paciência, ela se desenvolve e se aformoseia na luta. Porque a tormenta é que traz a fortaleza para o indivíduo, não é a calmaria. Por que todo mundo fica achando que paz é a tranquilidade do Mar Morto, para nos valer da página do Evangelho segundo o Espiritismo? Não é o Mar Morto. A paz é um estado de compreensão dos processos. Sabe por quê? Aqui na Terra, tudo é mutante. Questão de segundos, de frações de segundos, tudo muda. A pessoa diz assim,
Até hoje, Wagner, no campo da mediunidade, eu não consigo ser estável. Aí eu olho para ele e falo assim, nunca vai ser. Olha, eu pude observar e colher o ensinamento do Chico, velhinho já na casa dele, quando um dentista que atormentava o Chico, era um pesquisador e adorava ficar vigiando o Chico. A pessoa que cuidava do Chico deu uma xícara de chá para o Chico. E esse elemento bateu na porta, no portão de entrada da casa do Chico. Você sabe que o Chico sempre soube que, em raios de quilômetros, você sabe o que acontece em torno dele. Tem muita gente que não sabe disso, mas o Chico era assim. Ele tinha uma percepção tal, num raio de ação enorme. Na hora que esse moço bateu no portão do Chico, o Chico estava tomando café, ele desequilibrou. E o café derramou no ternozinho dele. A pessoa que cuidava dele foi lá com um paninho, ajudou o Chico e tudo, e virou para ele e falou assim, Chico, pelo amor de Deus, o fulano está aí. Diz ela que o Chico estava metade tomado de influência e metade normal. Aí você se pergunta assim, como é que pode? Um médium daquele. É não compreender o que significa mediunidade. Não estou falando de desequilíbrio, não. Ela virou e falou assim, Chico, se recomponha. Pede a Emmanuel para te ajudar, porque o fulano está aí. Se ele te ver assim, ele vai falar que você é desequilibrado, porque ele adora meter a riba em você. Mas o Chico sentiu a vibração. Vocês entenderam? Às vezes o médium está em casa, vou dar um exemplo aqui. O médium está em casa, tranquilo, ouvindo uma música, preparando para a reunião da noite. Aí o dirigente, ou alguém que precisa de assistência na reunião, que ele vai ter à noite, vai ligar para ele, está pensando em ligar para ele. Meia hora antes do telefone tocar, o médium está pensando nessa pessoa e brigando com ela. Brigando. Mentalmente, ele está assim, que perturbação a minha? Eu pensando na fulana ou no fulano e ainda indisposto, brigando, chateado, meio irado com ele. O que é isso? Aí o telefone toca lá, a pessoa atende. Ô, fulano, tô te ligando para te pedir ajuda lá na reunião. Aí na hora que atende o telefone, volta ao normal. Fala assim, tava pensando em você aqui. Deixa eu anotar, vou pedir, vou mentalizar você lá. Fica tranquilo, nós vamos orar. Passou. Sabe o que é isso? A carga chegou antes. Nós ainda não entendemos que somos espíritos. E há uma comunicação imediata. Quando um mentaliza o outro. Quando um pensa no outro. Quando um avoca o auxílio do outro. Então são meandros que a doutrina espírita vem nos ajudar a compreender. Quando ela explica o nosso mecanismo de nos prender à matéria e ao mesmo tempo influenciá-la. Porque a matéria só é organizada por causa do espírito. Porque é ele que tem o poder eletromagnético do pensamento para poder dar, né, à matéria as características que ela tem. Então existem processos. Por exemplo, o nosso mundo é um mundo material denso que aparentemente se mantém, embora tudo vibre, né? A pedra vibra, a água vibra, o ar vibra, a atmosfera vibra, tudo vibra no nosso planeta. Qual é o pensamento poderoso que mantém o nosso mundo coeso? Primordialmente, aquele que criou o planeta. Vocês já pensaram nisso? Quando estuda evolução, quando vai lá no A Caminho da Luz, vê que Jesus lançou mão do material da nebulosa solar num período que a gente não pode precisar? E ouvindo e vendo essa projeção dessa matéria que vai perdendo espaço intratômico com o poder eletromagnético do pensamento puro de Jesus, para poder se definir o orbe que a gente tem hoje, o jardim que nos acolheu como espíritos, como almas necessitadas de aprimoramento, experiência. Então você percebe isso e fala assim, nossa, essa coesão primordial é a do pensamento de Jesus. Sabe quando o Chico ou os espíritos falavam assim, não se preocupem, Jesus está no leme, Jesus cuida de nós, ele nos conhece pelo nome. O Chico falava isso pra gente. Por quê? Porque a energia primordial que segura o planeta é a de Jesus Cristo, espírito puro, o mais puro que já pensou aqui. E aí? O resto das energias são dos co-criadores que ajudaram Jesus a estabelecer as formas, as cores, os reinos, né? Que dizem os espíritos que os nossos reinos não são os únicos em outros mundos, existem outros. E a gente não sabe nem conceber.
Quando a gente estuda na Gênese de Kardec, as comunicações, nós vamos observar que eles dizem: vocês desconhecem o que os esperam pelo infinito da vida? Nos mundos onde a harmonia se estabelece, a beleza, de uma forma que sequer vocês conseguem conceber. Então, a gente percebe que a vibração dos co-criadores e depois a imantação dos que encarnam, sejam princípios inteligentes nos reinos que antecedem o homem, seja nos seres inteligentes, que estamos aqui como homens e mulheres. Então, essa combinação energética, o que atormenta o planeta e interfere nos processos? Não é só o homem desmatar, não é só o homem poluir, não. Sabe o que é? As ondas mentais deletérias. Elas criaram um umbral em torno da Terra, que interage com o planeta. Toda vez que uma pessoa cai moralmente, ela sintoniza com o umbral. E ela recebe, por isso mesmo, imantação de espíritos necessitados. Vocês sabiam disso? Ela recebe imantação de espíritos necessitados. E a gente vai percebendo que o Emmanuel diz assim: a obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Então não importa onde o espírito esteja, eu estou sintonizado com essa faixa. Quantos espíritos estão me influenciando quando eu estou numa situação ruim, de queda vibratória? Não tem como contar. Às vezes alguém vai falar assim, dá um passo, vai no centro e fala assim: eu vi um espírito com o nosso irmão. Aquele espírito é a ponta do iceberg, porque ele está sintonizado com faixas espirituais que dizem respeito àquele padrão. Então, por isso que o Emmanuel falou, assim, milhares nos retratam e milhares são retratados por nós. Então, a gente vive em permanente intercâmbio de grupos. Porque se a gente não sintonizar com as faixas superiores, a gente continua imantado nas inferiores. Então, nós todos temos muitas dificuldades, né, de nos posicionar. Então, é preciso que a gente se garanta. Estou tendo problema aqui com a bateria. Então, nós vamos deixar, a partir de agora, o tempo para as perguntas. Nós levantamos aqui a revelação espírita, as suas potencialidades, as suas possibilidades de nos ajudar a nos situar como espíritos e não ficar sofrendo processos transitórios e limitantes, como se fosse a vida plena do universo. Não é. Nós não somos um corpo. Nós não somos os problemas que nós sentimos oriundos dos nossos condicionamentos do passado. Nós não somos aquilo que muitas vezes desejam que a gente seja. Nós não somos os preconceitos do planeta. Nós não somos as limitações, a ignorância do planeta. Nós somos seres passíveis de uma evolução que se perde no infinito. Tal a dimensão, tal as prerrogativas. Então nós somos filhos de Deus. O Espiritismo nos situa. E por isso, ele nos oferece instrumentos para a compreensão dos nossos processos intrínsecos e da mecânica evolucional de progresso do globo nas sociedades e do globo diante do infinito da criação. É isso que é libertador. Essa verdade nos tira do ostracismo. Nos tira exatamente das limitações que nós sentimos e que nos fazem sofrer. A gente sofre por não poder ser grande, por não poder sonhar, amar, sentir, viver como a gente anseia. Porque existem os condicionamentos, mas eles podem ser superados como? Com paciência, com humildade, com prece, com elevação, com escolhas felizes, na base da caridade, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. E a gente precisa se conscientizar de que a vida não tem limites. Ela não tem contornos. A vida não tem contornos. A vida é uma exuberância. Se a gente foca num raio de luz que se espraia, ele dá uma ideia do que é a vida. Você não consegue contar quantos raios se espraiam dali. Quantas expressões. Então é preciso que a gente se trabalhe para ter uma consciência cósmica e não uma consciência limitante. Os espíritos obsessores,
aqueles que são nossos inimigos, que estão infelizes e que querem a gente infeliz como eles trabalham para que a gente não acredite na vida infinita, para a gente não acredite no amor, no poder do amor nos transformando, no poder da verdade que nos tira as algemas. Porque não existe inferno, gente. O inferno é um pensamento pequeno. O inferno é um preconceito. O inferno é uma negação pessoal. Isso é inferno. Mas a vida não passa por isso. Isso é do homem, não é de Deus. E o Espiritismo vem nos libertar. A gente pergunta ao Gilson, o pessoal aí, se temos perguntas para atender. Pessoal, fiquem à vontade para as perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, Wagner? Parece que houve algum problema técnico lá, não sei se a bateria dele acabou. O Florencio está nos colocando que o Espiritismo é um instrumento que nos situa frente à dinâmica do universo e nos ajuda a compreender a nossa própria dinâmica evolutiva. Isso é libertador. Muito bom esse conceito. Muito obrigado, Florencio, pela sua contribuição. Muito obrigado. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Wagner retorna. Parece-me que ele teve algum problema com a bateria, alguma coisa assim. Temos aí uma pergunta do Alexander. De acordo com o que falou sobre a influência dos espíritos de baixa frequência em momentos difíceis e mais duros, qual seria o seu conselho prático, além da oração verdadeira, sentida, para sair desse círculo vicioso e se conectar com os espíritos superiores? Então, essa é uma pergunta que foi feita. Agora voltei, ó. Agora tá tudo certo aí, né? Temos uma pergunta aí, Wagner. De acordo com o que falou sobre a influência dos espíritos de baixa frequência em momentos difíceis e mais duros, qual seria o seu conselho prático, além de oração verdadeira e sentida, para sair desse círculo vicioso e se conectar com os espíritos superiores? Olha, eu vou contar um caso do Chico, e em cima dele eu vou trabalhar esse pedido do nosso irmão. O seu Romeu Grise e a dona Hilda de Votuporanga, de São Paulo, eles abordaram Chico em Uberaba e perguntaram o seguinte: Chico, a gente vê esse tanto de encarnado atrás de você, necessitado, pedindo ajuda, conselho, orientação. A gente sabe que isso é uma pressão sobre você, que é um trabalhando para a multidão. E a gente imagina, embora não tenha mediunidade, que os espíritos necessitados também ficam atrás de você e te pressionam. Como é que você dá conta? Aí o Chico falou assim: Dona Hilda, seu Romeu, eu, no começo, sofri muito. Eu sofri a pressão das duas esferas, o que fez ele escrever para um presidente da FEB, Vantuil de Freitas, na época. Essa carta está no livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. Então, ele diz assim: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Eu levei, diz o Chico para esse casal que perguntou, em torno de 20 anos para me situar na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Depois disso, eu não sofro mais. Isso coincide com aquele período em que o Chico foi comunicado por Emmanuel que ele foi desapropriado. Ou seja, o Chico, em exercícios contínuos de superação, conseguiu vencer a pressão espiritual de nível inferior que vinha sobre ele, partindo de encarnados e de desencarnados. Lembrando o fato do Chico, eu vou dizer o seguinte: não é simples e fácil. Não tem que se iludir com isso. Sabe por quê? Nós estamos lidando com a nossa herança pretérita. Nós temos condicionamentos.
você vai ter que aprender a lidar com condicionamentos. Se numa terapia você tem que olhar para os seus problemas, que são os seus fantasmas, e aprender a colocá-las do tamanho certo, também com as influências espirituais, com as faixas espirituais inferiores que ainda te atraem, você vai ter que dialogar. E aí eu vou relembrar, que eu falei isso outro dia numa live, um conselho que o Chico deu para alguém que estava querendo parar de fumar e não conseguia. Ele disse assim para a pessoa que estava amaldiçoando o cigarro: não faça isso. Não amaldiçoe o cigarro. Não amaldiçoe, porque o cigarro foi seu companheiro, foi seu arrimo, foi seu álibi, foi seu escape. Sabe o que você vai dizer? Você diz para ele com amor, com gratidão: você foi muito importante para mim, você foi um companheiro maravilhoso, você foi um companheiro íntimo, você me ajudou demais. Acontece que agora eu tenho um novo projeto. Eu tenho um novo projeto para a vida. E nesse projeto, infelizmente, você não cabe. Você não cabe nele. E eu preciso te deixar. Então eu queria te pedir perdão por não te levar comigo, não poder te usar como eu já te usei. Eu te agradeço muito. Olha o que o Chico ensinou para a pessoa. Porque o amor é que desvincula. O ódio vincula. Se você brigar com uma pessoa, com uma coisa, você está amarrado a ela. Mas se você amar, se você perdoar, se você olhar ela com bons olhos, você se desvincula. E vincula num plano maior. Porque o amor não escraviza. O que escraviza é o ódio. Então é preciso que a gente entenda isso. A gente ouve casos de Dona Ivone, Arnaldo Rocha me contou alguns casos muito interessantes dela, quando ela ficou um mês na casa do Chico, em Pedro Leopoldo, ele também ficava lá, naquela década de 50, do século passado. Então ele contou muita coisa da prática dela, né? Porque ele ficava preocupado que ela não tinha casa espírita para frequentar. E ela era um médico que trabalhava sozinho. Ela desdobrava do corpo, conversava com o espírito, orientava o espírito, dava passo nos outros, escrevia carta, estudava sozinha, vinha um aluvião de espírito para estudar com ela. Então, ela tinha problemas. Então, ele, conversando com ela, ele nos contou que ela tinha o hábito de cultivar amizade com obsessores e espíritos inferiores. Ela cuidava deles como mãe. Ela aconselhava eles. Ela oferecia flores. Ela orava por eles. Por mais que eles detestassem ela, ela tinha um cultivo de amizade com eles. E ela contou para ele que muitos deles cederam no tempo. Eu soube de uma história muito bonita. Você vê que é heroísmo de uma pessoa que ama. Porque o segredo da vida é amor. Mas o nosso amor ainda sabe egoísmo, como dizem os espíritos, então você precisa ficar negociando. Né? Se exercita uma coisinha, depois outra, uma renúncia, uma tolerância, uma paciênciazinha a mais, até que você universalize isso e fala assim: ah, é 70 vezes 7 já, deixa pra lá, não vou ficar gravado com isso não. Ele é assim mesmo, vou aceitar, vou abraçar ele assim. Até você chegar nesse ponto, você vai negociando. Então, eu estava contando uma história, acabou que eu desviei. Mas o processo é gradativo. Então, você vai se aclimatando a um processo. A gente costuma, por exemplo, receber pressão espiritual quando eles não te ameaçam, ameaçam pessoas que você ama. Isso é muito comum, principalmente para médium. Então, eles ameaçam, por exemplo, pessoas, o próprio trabalho, a vizinhança. Você sempre vê alguma coisa rugindo contra você. Exatamente porque essas pessoas não querem que você faça o trabalho. O que a gente faz? Você vai brigar com elas? Não adianta. Você não tem como brigar, né? O Divaldo conta que um espírito que era contra uma pessoa que ele estava ajudando, virou para ele um dia e falou assim, ó, Jesus eu não posso, Jesus é sua usina, não é? Eu não posso contra ele não, mas você é o poste, eu posso derrubar o poste. É isso que eles fazem. Então o que a gente vai fazendo? Se você alonga a sua paciência, se você alonga a sua humildade e passa a ser tardio para responder, para reclamar, para se indispor, eles vão começando a desistir de pressionar. Isso é se ganhar. Porque você nota que no processo de vencer a adversidade externa está o vencer as suas disposições internas. Então, esse autoconhecimento que o Evangelho nos traz,
à luz da doutrina espírita, ele é maravilhoso porque, se a gente pegar o Evangelho, ele vai falar sobre... obrigado aí, Jusilei. Eu lembrei da Ivone. Se você pega o processo de, por exemplo, de autoconhecimento, você fala assim, nossa, eu tenho limitação nisso, eu tenho dificuldade nisso. O que você vai fazer? Se atento às dificuldades, a esse diagnóstico que você faz, você vai podendo aprimorar mais. Você vai podendo, por exemplo, ficar mais vigilante. A vigilância é quando a gente não tem alguma coisa. Você precisa estar vigilante quando você é frágil. E como que a gente realmente se torna uma pessoa plena? Quando você vive aquela realidade que você namora com ela. Então, por exemplo, se eu sou espírita só na hora do centro espírita, o resto eu sou humano e comum como todo mundo, então eu me contamino. Mas se eu sou espírita, eu consigo compreender e estudar todos os processos que eu vejo no mundo comum. E eu te digo uma coisa, o espírita é alguém que não arrepia e não tem preconceito com nada. Porque o espiritismo está em tudo, explica tudo. Explica tudo. Só se você não tiver competência e conhecimento, mas ele explica tudo. E ele explica de uma forma muito natural, porque cada um está num patamar. Está num patamar evolutivo. E é preciso que a gente tenha essa visão. Se você tiver essa visão, você já começa a relativizar o poder das coisas. O Chico não falou assim, isso passa, isso também passa, que ele viu lá de Maria, e isso também passa. Tudo passa, gente, tudo passa. E a gente vai percebendo que o que fica é o que você desenvolve internamente. Então, o processo da nossa cura, ele vem por indução do exterior, mas para mexer com alguma coisa interior. Nada do que bata na nossa porta é aquilo que parece. É para mexer com alguma engrenagem interna que precisa ser trabalhada. Então, existe uma inteligência na vida, uma perfeição na vida, que a gente ainda não absorve. Mas é preciso que a gente, por exemplo, levante esses dados de autossuperação, de fazer as pazes com as coisas, para poder conseguir se superar. A compreensão é a chave do perdão, diz Emmanuel. Se você compreende, você perdoa. Entendeu? Então, assim, é por aí. Eu abri possibilidades, não numa resposta, mas em reflexões que vão ajudar a pessoa a entender como é que a gente vive pressão espiritual. Olha, o Chico falava que não tinha um dia em que ele não chorava. Então você vai perceber o Chico sempre lutando, 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 até o último dia. E ele falou assim, mesmo as pessoas mais amparadas, até no último passo elas podem cair. Ou seja, tem sossego nessa terra? Não, isso aqui é campo de trabalho. Quando a pessoa se cristaliza, ela sofre mais, porque ela vai para os embates. Toda pessoa que é ortodoxa, toda pessoa que é preconceituosa, toda pessoa que é rígida, ela precisa apanhar. Se a pessoa é maleável, o que é maleável? É ser conivente? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, você vai ficar julgando os outros porque estão no caminho que você... Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela mora na Alemanha, fala assim, meu Deus, eu não consigo namorar um homem que fuma. Eu falei assim, então você não vai namorar ninguém na Europa. Porque, na verdade, você quer a ausência do cigarro e não o namorado. Vocês entenderam? Então, assim, a gente não pode ser tão intolerante. A gente não pode ser tão intolerante. Se a gente é maleável na compreensão, os espíritos disseram assim, seja rígido com você, no sentido de metas, não de se bater, no sentido de metas, e muito misericordioso com o próximo. Essa é a equação. Eu tenho o dever de ser melhor, né? Obrigado, viu, Alexander? Mas tomara que tenha dado uma dica aí para você dentro da questão que você trouxe. Que eu sei que é uma luta de todos nós, né? Tem mais alguma coisa aí, gente? O conceito do Florencio a gente já tinha lido. Olha, tá tudo certo aí, Gilson? Porque nós estamos atingindo um limite aqui, né, da live. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para você. Talvez você possa nos dar alguma sugestão.
Qual é a razão ou as razões pelas quais o Espiritismo parece que ainda não ter sido bem compreendido, mesmo por aquelas pessoas que o estudam, né? O que você poderia dizer a respeito disso? A sua sugestão, você que tem uma vivência muito grande Eu, dentro da doutrina. a gente tem, assim, a gente caminhou muito no movimento espírita, né? A gente caminhou muito com o movimento espírita de Minas, em períodos áureos da federação daqui, que está vivendo um período de ostracismo, infelizmente. Como vivemos um período áureo na federação, na época do Juvanir, depois do Nestor, até o César Pé, né? Então, a gente viu muito do movimento nacional. E tivemos a oportunidade de ver o movimento nos Estados Unidos, na Europa, em algumas áreas. O que a gente depreende de nós mesmos, da nossa luta? A gente que é espírita, a gente ainda se comporta muito como ex-católicos, como ex-protestantes, como pessoas, às vezes, ligadas a doutrinas antigas, a religiões mais formalizadas. E a gente deu ao movimento espírita uma feição muito parecida com o que a gente aprendeu, principalmente no catolicismo. Isso atrasou muito o movimento espírita. Porque o espiritismo é uma ciência, antes que tudo. Uma ciência que se desdobra em filosofia e que trabalha moral. Mas o espiritismo não veste. Então, por exemplo, a gente vê os grupos com muita dificuldade na área mediúnica, né? Mas por quê? Porque falta, muitas vezes, assim, da parte do dirigente da reunião ou da direção da casa, uma qualificação realmente inteligente sobre a mediunidade. Então a gente viu um movimento que veste roupa nos médiuns. E aí os médiuns perdem muito da sua potencialidade. Porque vestir roupa, ou catequizar o médium, virou uma forma de controlá-lo. Né? O Hermínio Miranda tem uma obra, vários volumes, que ele vai falar de uma médium que ele conheceu que revolucionou o pensamento dele sobre a mediunidade. Né? Que é a médium Regina. Então você vai ver o seguinte, que ele como um pesquisador, ele tocou no ponto. A gente com apostilazinha, com cursozinho, a gente vestiu muitos médiums e inibiu muito. Então, assim, é preciso que a gente tire esse ranço de catolicismo do movimento espírita. A gente precisa ter instituições que respirem, que dialoguem, porque o espiritismo, ele é o diálogo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Kardec dialogava. Kardec não pregava, ele dialogava. Kardec interagia. Kardec nunca deixou a sociedade parisiense se tornar o centro do poder, e sim o centro de convergência para as ideias espíritas. É muito diferente do que a gente vê nas instituições. Com todo respeito a elas, porque é uma tentativa humana. Mas nós vemos os espíritas muito preocupados em vigiar o outro. O nosso movimento, ele vigia muito o outro. Ele vigia os médios, ele vigia o palestrante. Não é isso. Nós temos aqui promover o que é verdadeiramente espírita. Né? E não vigiar, não cessear, não julgar. Né? Nós temos que qualificar o movimento. Então, esse diálogo, ele falta. Né? Nós teríamos assim, muito ganho se as nossas instituições elas conversassem conosco. Por exemplo, outro dia uma pessoa me perguntou numa live de pergunta e resposta, em off, né? A gente nem levou essa questão para o ar. Ela perguntou assim, por que a federativa, tarará, não explica essas aberrações que estão divulgando em nome de Chico Xavier? Por que ela não se posiciona doutrinariamente? A gente explicou assim, porque ela tem um compromisso de status quo. Porque se ela tivesse interesse doutrinário, ela dialogaria como o codificador dialogou. A gente tem divulgado uma coisa muito bonita que Kardec fez, que ele levou pelo menos 10 anos para responder a Rusteng. Mas ele respondeu, Jesus teve um corpo de carne. Ele respondeu e publicou no livro A Gênese, porque ele buscou primeiro a universalidade dos ensinos. E ele viu que o que aqueles espíritos, pela Emily Collignon, era um processo obsessivo, de influência malsã, querendo já destruir o espiritismo na sua formação. Então, assim, fica claro, o codificador foi elegantérrimo para poder tratar do assunto, ele não foi apressado, e é isso que as instituições precisam fazer, elas precisam se posicionar doutrinariamente,
elas precisam ensinar espiritismo e não crenças que eles tenham, não é? Tem muita instituição que tem crença ou que tem dono. Então é preciso que a gente reveja isso. O espiritismo, ele estaria muito mais avançado no Brasil e no mundo se ele não se prendesse ao seu ranço católico ou ao poder centralizado. A gente diz isso por experiência. Ok. Então vamos encerrar as perguntas. Estamos no horário. Nós agradecemos imensamente as elucidações do Wagner, a palestra, e todos esses ensinamentos, essas orientações. E a nossa gratidão pela sua presença conosco hoje. Muito obrigado. E continue conosco aqui, lá na sala. Continuarei, pode deixar. Eu que agradeço aí a oportunidade e esse convívio tão fraterno, tão amigo. Muito obrigado.